Sirenir, então, eu li o texto, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Você fez um capítulo sobre Marx, um capítulo sobre o Paulo Freire, e agora, para finalizar, tem que relacionar os dois autores, e é isso que você está fazendo aqui. A ideia é essa mesma, tá legal. Aí tem algumas sugestõezinhas que eu vou fazendo, né? E você vai ter que depois encontrar mais relações também, não pode ser só isso, aqui está muito pouco, tá? Vai ter que ver mais semelhanças, mais divergências entre eles. Então aqui está a minha leitura e o que eu acho que pode fazer para melhorar. Então eu vou lendo e daí já vou te falando o que eu penso. O contexto marxista reporta-se à educação emancipatória que conduz à reflexão acerca, aqui eu achei melhor do que precisão, é necessidade. Conduz à reflexão acerca da necessidade de, eu acho que aqui cabe um C, porque é uma questão de língua portuguesa e de repente pode perguntar para um professor de português se é isso mesmo ou não, mas eu imagino que cabe um C aqui, de se reconstruir. Ficou boa essa coisa que você fez aí, reconstruir, porque é construir e reconstruir. Esse E dá para tirar, se reconstruir, vou cortar o E, um homem iluminado para uma sociedade emancipada. Legal, ficou bom, tá? Ficou bonito. Essa ideologia é vista também nos pressupostos de Paulo Freire, que direciona seu discurso para uma educação libertadora. Legal, fazendo aí a relação entre Marx e o Paulo Freire. Eu sugiro ainda mais aqui que você substitua essa palavra ideologia por uma outra palavra, tá? Que poderia ser, vamos pensar aqui, por exemplo, essa visão, deve ter alguma palavra melhor, deixa eu ver. Essa compreensão encontra-se também no pensamento de Paulo Freire, poderia ser. Sabe por quê? Porque a palavra ideologia, no sentido específico que Marx emprega, ela tem um caráter negativo. A palavra ideologia para Marx representa uma visão deturpada da realidade. Ela está mais ligada a essa ideia de uma falsa consciência, de uma consciência errada. Então, vamos deixar essa palavra para usar no sentido mais específico, quando a gente explica o que é ideologia, como uma falsa compreensão da realidade. E aqui a gente põe assim, acha uma outra palavra, tá? Essa visão, essa compreensão, esse ponto de vista, essa interpretação do real, alguma coisa assim, tá? Vamos seguindo. Gostei que novamente você fez aqui para mim, colocou as citações em amarelo, muito bom, né? Aí segue aqui. Paulo Freire não era marxista, mas um humanista radical, que é aquela citação. Uhum. O marxismo de Marx e a pedagogia de Paulo Freire se complementam ao apontar que seu domínio pode ser enfrentado por meio da ação do indivíduo sobre a história. Tá, seu domínio. Eu escrevi aqui, seu, esse seu aqui, o seu se refere a quem? O seu se refere a Marx, se refere a Freire. Eu acho que você quer dizer aqui que é o domínio do capitalismo. Ao que se refere esse seu? Esse seu domínio não ficou claro, tá? Então, o marxismo de Marx também, né, é a mesma coisa que o cristianismo de Cristo, não ficou bom. Então poderia ser talvez o pensamento de Marx, alguma outra palavra para não ficar o marxismo de Marx. Marx, o pensamento de Marx e a pedagogia
pensamento político de Marx, econômico, sei lá, e a pedagogia de Freire se complementam ao apontar que seu domínio, seu de quem, novamente eu pergunto, né? Seu de quem, pode ser enfrentado por meio da ação do indivíduo sobre sua história. Entendo, aí eu poderia aqui explicar mais ainda, né? O indivíduo tem um papel ativo na história. Tanto Marx quanto Freire pensam que o indivíduo tem o poder de mover a história, de transformar a história. Assim sendo, a pedagogia crítica apresentada por Freire, assim como a de Marx, eu coloquei, é principalmente ligada à visão dialética da história. Uhum. Tem aí então uma semelhança, concordo. Os dois partem de uma visão de que a história influencia o indivíduo e o indivíduo também age sobre a história. Né? Isso aí seria a visão dialética da história. Na sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, aqui eu acho que vai ter que pôr em itálico. Tá? Toda vez que você está se referindo ao título de uma obra, vamos colocar em itálico. Não pode ser, tem que destacar. Eu já vi colocar também em negrito. Se por mim pode ser em itálico, mas depois qualquer coisa tira dúvida com a Maiara, mas que tem que destacar tem. Na sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, Freire coloca o papel da educação. Tá, aqui você citou o Moya e não comentou nada entre as duas citações, aí embaixo citou o Moya de novo. Então, se for esse o objetivo, você poderia, em vez de fazer em duas citações separadas, coloca 3 pontinhos aqui, ó, separando uma parte da citação da outra, que mostra que há um intervalo no texto entre as duas citações, e já põe essa junta aqui junto com a citação longa. Daí. Aí fica uma citação só. Na sua principal obra, Pedagogia do Oprimido, Freire coloca o papel da educação como um ato político que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica, transformadora e diferencial, que emerge da educação como uma prática da liberdade. Freire acreditava que, por trabalhar com a alfabetização de adultos pobres, esses conceitos auxiliariam no objetivo de tornar a educação libertadora e que dessa forma despertaria a consciência dos alunos para as relações de opressão nos ambientes de trabalho e para as injustiças sociais existentes na sociedade. Tá, uma citação. Aí você colocou Freire exalta. Exalta, exaltar alguém é elogiar, é falar muito bem de alguém. E então você colocou de certa forma que Freire exalta, elogia a ação antidialógica. É o contrário disso. Ele critica essa ação antidialógica e propõe uma ação pedagógica dialógica, baseada no diálogo. Tá? Que não me lembro se você explica essa ação dialógica na parte que você fala do Freire, mas é uma coisa interessante. Inclusive eu estou trabalhando um texto com o segundo ano agora e que fala dessa ação dialógica. É importante explicar isso daí em Freire. Né? Então, ele não exalta a ação antidialógica, ele critica essa ação e propõe uma ação dialógica, baseada no diálogo entre professor e aluno, no diálogo igualitário, né, em que os alunos têm o direito de falar, de propor como se vai trabalhar, de propor o que vai estudar, a metodologia também, junto com o professor. Então é uma ação dialógica. Então Freire exalta não, critica no quarto capítulo a teoria da ação antidialógica, onde centra-se a ação dos dominantes, que preferem manter a divisão para continuar a opressão, deixando as classes menos favorecidas fracas e facilmente manipuláveis, poderia ser manipuladas. Sendo assim,
nada mais que a luta de classe proposta por Karl Marx entre burguesia. Eu entendi que você quer dizer que há aqui uma semelhança entre Freire e Marx. Agora, esse nada mais também dá a ideia de que ele não fez nada mais do que isso. Dá uma ideia que está menosprezando o pensamento de Freire. Então, em vez de nada mais, vamos substituir. Eu dei uma sugestão, mas pode ser uma outra também. Parte da noção de que a luta de classe proposta por Marx entre a burguesia e o proletariado. Ixi, desculpa, não era bem isso, deixa eu ver. Freire exalta no capítulo, falta um acento ali, a teoria da ação antidialógica, onde exalta não, critica, onde centra-se a ação dos dominadores que preferem manter a divisão para continuar a opressão, deixando as classes menos favorecidas fracas e facilmente manipuladas. Sendo assim, o autor parte do pressuposto marxiano da luta de classes. Sendo assim, o autor parte da noção da luta de classes proposta por Marx entre burguesia e proletariado. Tá? Pode ficar assim. Sendo assim, o autor parte da noção de, daí daqui para frente, ó, luta de classe continua igual. Freire teve a coragem de conscientizar e capacitar o oprimido por meio da educação, dando, eu coloquei inseri aqui, instrumentos fundamentais para a sua luta contra a sociedade excludente, o conhecimento e a palavra. Certo. Além da busca pela libertação, coloquei, das amarras que mantêm grupos humanos aprisionados à ideologia e à miséria econômica. Está vendo o sentido negativo de ideologia, de mentira, de falsa consciência? Tanto Freire quanto Marx concordam que uma ação de transformação, coloquei, social, deve ser realizada por meio de uma praxis. Toda vez que aparecer a palavra praxis, você deve colocar ela em itálico, porque ela não é uma palavra da língua portuguesa, é uma palavra em latim. Então tem que pôr em itálico para mostrar isso. A praxe reflexiva de Freire, coloquei, que relaciona teoria e prática a fim de mudar a realidade, é fortemente, aqui ficou legal a citação, encaixou bem, ó, é fortemente baseada em Marx, uma vez que contesta a interpretação materialista trivial da praxis, que vê o pensamento apenas como uma influência orientadora sobre a atividade material prática da humanidade. E daí eu coloquei explicar mais a citação acima. Por quê? Porque você está falando, ó, a praxis de Freire é baseada em Marx, porque contesta a interpretação materialista trivial. Esse trivial aqui que eles estão criticando. Porque essa interpretação trivial de praxis vê o pensamento como uma influência orientadora sobre a atividade material. Ora, mas aqui então você explica o que é praxis para Freire e para Marx, que eu acho que o que você quer dizer é que para Freire e Marx, essa praxis, ela não é só uma reflexão sobre a prática e atividade material. Mas o que ela é então? Então, né? Eu vou reler para ver se faz sentido. A praxis reflexiva de Freire, que relaciona teoria e prática, porque aqui quando você fala materialista trivial, dá a impressão que só a teoria reflete sobre a prática. Aqui, ó. Mas na verdade a prática também reflete sobre a teoria. Eu acho que é isso que você quer dizer. Porque
porque está criticando aqui alguém, chamando alguém de trivial, mas o que seria o correto então? Uma vez que contesta a interpretação materialista trivial da praxis, que vê o pensamento apenas como uma influência sobre a atividade material. Então, não é só o pensamento que influencia, não é só a teoria que influencia na prática, é a prática também que influencia na teoria. Aí você dá uma explicada aqui abaixo. Assim, compreende-se que a relação entre o marxismo, cachorrinho chorando aqui, ele vê minha mãe lá dentro e fica chorando. Assim, compreende-se que a relação entre o marxismo e a pedagogia crítica freiriana se dá por meio da praxis. Novamente vamos pôr em itálico. Portanto, somente através da transformação da consciência e da realidade, simultaneamente, é que ocorre o desenvolvimento da sociedade. Tá? O final tá legal. Então são essas orientações. Outra coisa que eu queria pedir para você é colocar tudo em um único arquivo, que daí a gente já vai tendo uma estrutura do trabalho como vai ficando pronto, acabado. Tá? Insere lá no texto principal e daí a gente vai tendo uma visão do trabalho completo. Tá bom? Em relação às referências, eu achei que para mim estão ótimas. Tá tudo certinho aqui, né? Aqui até onde eu vi, a forma de fazer tá muito boa. Agora, em relação ao projeto, eu tenho que confessar para você que eu não sou acostumado também a fazer projeto. Eu posso dar uma olhada para você, mas assim, nos outros anos, quem vem orientando o projeto é a professora Maiara. Parece que ela tem lá umas 2, 3 aulas por semana para fazer isso. E ela que exige dos alunos. Eu mesmo nem exijo projeto, eu só quero saber do trabalho pronto, que tem que apresentar. Aí eu dei uma olhada ali no Classroom, mas eu não achei. Mas eu posso dar uma olhada, mas assim, a palavra final, né, quem vai dizer como tem que ser feito, quem vai avaliar, quem vai exigir, é a Prof. Maiara.